Oi gente, bem-vindos a mais um vlog no canal. Hoje eu tô aqui na Alemanha, tô toda capotada, cheia de roupa porque tá muito mais frio. E hoje a gente vai fazer um passeio em um lugar que na verdade é bem triste. É o memorial do campo de concentração de Dachau, aqui pertinho de Munique, que foi o primeiro campo de concentração que apareceu aqui na Alemanha depois que o Hitler ascendeu ao poder. Então ele foi construído mais ou menos 5 semanas depois ele ascendeu ao poder. Inicialmente o campo era para prisioneiros políticos, então era um campo de trabalho forçado. No começo não tinham muitas mortes, mas depois ele foi virando outras coisas. Mas agora a gente tá aqui no ônibus pra ir pra lá. Eu vou contando tudo pra vocês, com certeza com muito respeito, porque é um lugar de memórias e de recordações, então eu vou tentar filmar o máximo possível, mas daquele jeito. Então vamos lá ouvir essa história. E antes, não esqueçam de se inscrever no canal, tem vários vlogs aqui sobre lugares bizarros e histórias em lugares bizarros. Então ativem o sininho pra sempre receber notificação quando tem vídeo novo. Me sigam nas outras redes sociais, lá no meu Instagram eu tô contando tudo nos destaques dos stories, então vocês conseguem acompanhar a viagem toda e tudo que eu fiz por aqui. E bora lá! Gente, acabamos de chegar aqui na entrada do campo de concentração, do memorial, né, no caso. E uma informação muito interessante é que tem um rio, um laguinho, né, em volta do campo de concentração. E em volta de todos eles, normalmente eles colocavam esse lago porque se alguém tentasse fugir, quando ele caísse no lago ia fazer um barulho. Então as autoridades iam saber que tinha alguém tentando escapar. Então era uma tática para isso. Essa rua aqui era a entrada dos prisioneiros no campo de concentração. Então ali no chão tem uma linha do trem. Durante a guerra, normalmente eles chegavam de trem, mas muitos chegavam a pé. Então eles iam andando e entrando por aqui. Algumas casas daquela época ainda estão aqui. Essa, por exemplo, era a casa do comandante que ficava aqui no campo de concentração. E aqui era a estrada para entrar. Aqui tem algumas fotos dos prisioneiros. Todo dia de manhã eles tinham que ficar em pé assim. E aqui também diz que o primeiro campo foi construído em 1936, mas em 1937 e 1938 eles foram forçados a demolir o primeiro campo e construir um maior. E esse é o mapa. A frase no portão dizia: "Trabalhar te faz livre". Toda manhã os prisioneiros tinham que se reunir aqui nesse pátio, ficar em pé durante pelo menos uma hora olhando pro nada. E aí eles faziam a contagem dos prisioneiros. Inclusive até os prisioneiros que já estavam mortos, muitas vezes tinham que ser arrastados até aqui para eles fazerem a contagem. E se eles vissem que o número não batia, essa tortura se estendia por várias horas. Então muitos desmaiavam, muitos passavam mal, e eles nem se importavam com isso. Aqui são os campos de concentração subsidiários ao de Dachau. E olha só quantos tinham em volta. Apesar de ter esse maior principal, tinham vários outros só nessa região, né? Imagina na Alemanha inteira. Esse lugar onde está o museu é o lugar onde era a manutenção do campo de concentração. Então muita coisa acontecia aqui. Tinha cozinhas, tinha onde os prisioneiros chegavam para ser marcados. Era tudo aqui. Aqui é uma tabela dos tipos de prisioneiros que estavam aqui, então nem todos eram judeus. Os judeus eram os que tinham a estrela, e aí eles eram combinados com prisioneiros políticos, poderia ser alguma coisa da igreja, e aí esses eram os cartões que eram preenchidos. Alguns eram preenchidos com lápis para poder ser alterada as informações. Esse era um armário típico. E essa sala aqui era onde eles tomavam o banho depois que eles chegavam no campo. Esse aqui era o equipamento que eles usavam nas plantações, então eles trabalhavam segurando isso e muitas vezes levava eles à exaustão. Tem até uma foto, um desenho aqui representando.
Cada um dos lugares das barracas tem um número mostrando o que era cada um dos lugares. Aqui eles construíram uma igreja judaica, obviamente que depois, né, mas ela tá fechada. E ali atrás, provavelmente era o lugar onde os soldados dormiam. A gente estava na sala de manutenção e lá tem todo o memorial falando sobre o campo de concentração. Então várias coisas aconteceram lá. Era lá que todos os prisioneiros entravam pela primeira vez, onde eles eram registrados. E depois eles passavam pelo banho, que eles tinham que raspar o cabelo. E também ser exterminado de qualquer coisa que eles pudessem ter no corpo. Era pelo menos isso que eles diziam. Mas eles sofriam muitas punições lá dentro também. Inclusive nos pilares tinham lugares para os corpos serem pendurados. E depois eles eram maltratados ali pelos guardas e policiais. Inicialmente, como eu contei pra vocês, aqui em Dachau não eram só judeus, eram mais prisioneiros políticos, tinham muitos padres, pessoas que trabalhavam na igreja, e aí com o tempo isso foi aumentando, vieram ciganos, vieram pessoas de diversos países diferentes. E no começo o campo não tinha tantas mortes comparado ao que tinha durante a guerra. Era mais controlado porque tinham menos pessoas, mas conforme a população do campo foi aumentando, as condições também foram diminuindo, então eles tinham quase nada pra comer, eles não tinham roupa, eles não tinham absolutamente nada, eles tinham que ficar no inverno aqui da Alemanha, sem proteção alguma, dividindo as camas e os quartos com 1 milhão de pessoas, os banhos também, muitos tomavam banho tipo uma vez por ano, no começo eles conseguiam tomar mais vezes, normalmente era uma vez por semana, e depois foi diminuindo, então as condições eram super precárias, e aí com a guerra tudo ficou ainda pior. Outra coisa que exigiam dos prisioneiros é que eles mantivessem tudo muito limpo e organizado, então as camas tinham que estar perfeitamente arrumadas, os pratos tinham que estar limpos, se tivesse qualquer coisinha fora do lugar, eles já eram punidos, tudo era motivo para punição, e é óbvio que, como em muitos outros campos de concentração, teve uma crise de febre tifoide, muitas pessoas morreram por causa disso, piolhos e todo tipo de doença, porque vocês imaginam, não tinha higiene e era muita gente. Aqui também foi um dos campos que tiveram vários experimentos com pessoas, experimentos médicos, então tinham vários médicos doidos que faziam experimentos que envolviam hipotermia, experimento de malária, tuberculose, e eles faziam um experimento sem cuidado nenhum, eles simplesmente injetavam as coisas nas pessoas e viam o que ia dar. Tinha experimento de altitude também e muitas pessoas morriam por conta desses experimentos. Agora a gente tá indo pro crematório. Basicamente o crematório foi construído em 1940 porque o número de mortos tinha aumentado dramaticamente, não tinham o que eles fazerem mais com as pessoas. Ele foi colocado do lado de fora do campo de concentração, mas você conseguia chegar nele também passando pelo campo da SS. Entre 1942 e 1943, um segundo prédio foi construído como crematório e também como câmara de gás, mas a câmara de gás não foi usada aqui nesse campo em específico. As execuções e os assassinatos eram feitos na área em volta do crematório. Esse aqui era o caminho para o campo da SS, que você também conseguia chegar no crematório. Essa sala era onde colocavam os corpos antes deles serem cremados, então eles eram empilhados aqui. Essas duas salas aqui eram as câmaras de gás que eles construíram, e aí aqui dentro era uma delas, que não foram usadas para um suicídio em massa tão grande, mas sim algumas pessoas morreram aí dentro. Essas câmaras eram usadas para desinfectar as roupas dos prisioneiros, então elas eram colocadas aí, e aí era jogado um gás nessas roupas, e depois tinha uma ventilação em cima delas para ventilar. Esse aqui foi o primeiro crematório, ele é bem menor, e aí tiveram que construir esse segundo quando esse primeiro não estava dando mais conta por tanta gente. Então vocês conseguem perceber a diferença de tamanho entre os dois. Esse primeiro crematório menor foi construído em 1940 e ele ficou em operação até mais ou menos 1943. Durante esse período, pelo menos 11 mil prisioneiros foram queimados aí dentro. Outra coisa é que as barracas eram numeradas ali dentro do campo, mas essa aqui do crematório era chamada de barraca X, ou seja, ela não tinha um número específico, ela era AX. Aqui, logo ao lado do crematório, eram colocadas as cinzas depois que as pessoas eram cremadas. E aqui tá escrito túmulo de muitos desconhecidos. Vocês estão vendo essa parte aqui no chão que tá menor? Aqui tá escrito, eram os dutos de sangue. Então, basicamente, esses dutos ficavam cheios de sangue com as execuções. E aqui era um campo onde as pessoas eram executadas com pistolas, então era a distância. E aí tinha esse campo todo aqui. Aqui a gente tá bem na frente da cerca, tem muito arame farpado e tinha eletricidade também. Então, os guardas ficavam nessas torres de observação aqui em volta. Eles ficavam de olho pra ver quem tava passando e aí eles já atiravam nessas pessoas. Mas algumas corriam em direção a essas
cercas pra tirar a própria vida mesmo, porque eles não aguentavam mais. Bom, gente, esse foi o vlog de hoje. As minhas percepções é de que é um lugar muito triste, é de muitas memórias mesmo. Quem quiser vir pra cá, eu recomendo que se prepare psicologicamente antes, porque são muitas emoções, muita coisa aconteceu aqui. E é um memorial mesmo, ele homenageia várias das vítimas, vocês vão ver várias coisas de várias pessoas que acabaram morrendo aqui. Então o clima é pesado, obviamente, e a gente tem que ter muito respeito no lugar, e é muito importante que as pessoas visitem para que isso nunca mais aconteça e para que a gente entenda que isso aconteceu e por que isso aconteceu. Enfim, bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da história, e para quem não tem a oportunidade de vir, espero que vocês tenham gostado de acompanhar também e conhecer um pouquinho mais do que a gente já viveu. E é isso, até a próxima!